Pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes mostra Lula na liderança e crescimento do presidente Jair Bolsonaro nas intenções de voto. Confira agora o destaque de Michael Mendes. O levantamento foi realizado entre os dias 16 e 19 de fevereiro deste ano, com 2.002 entrevistas em 137 municípios e 20 estados da federação. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. A pesquisa feita pela Confederação Nacional do Transporte, a CNT, mostra Lula com 42,2% das intenções de voto, bem à frente do presidente Jair Bolsonaro, que agora conseguiu chegar a 28%. Em terceiro lugar, aparece o ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, com 6,7%, tecnicamente empatado com o ex-juiz Sérgio Moro, do Podemos, com 6,4%. Ciro Gomes oscilou 1,8 ponto percentual para cima em relação ao levantamento anterior, quando tinha 4,9% das intenções de voto. Já Sérgio Moro caiu quase 3 pontos. Tem agora 2,5 pontos percentuais. Em dezembro, ele aparecia com 8,9% das intenções de voto dos eleitores. Na quinta colocação, aparece o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, com 1,8% das intenções de voto, mesmo índice da pesquisa anterior. Em sexto, aparece o deputado federal André Janones, do Avante, com 1,5%. E em sétimo, a senadora Simone Tebet, do MDB, com 0,6%. Os dois últimos colocados da pesquisa são Felipe Dávila, do Novo, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, com apenas 0,3% cada. Ainda de acordo com a pesquisa, a oscilação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está dentro da margem de erro, de 2 pontos percentuais, tanto para mais como também para menos. O crescimento do presidente Jair Bolsonaro se deve também à queda do ex-juiz Sérgio Moro diante aos eleitores. O número de brancos nulos chega a 6,2% e de indecisos, 6%. A pesquisa CNT também fez uma simulação espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados. E mais uma vez, o nome do ex-presidente Lula apareceu em primeiro lugar das intenções de votos dos brasileiros. Em dezembro, Lula tinha 30,1%. Agora, aparece com 32,8% da preferência dos eleitores. O presidente Bolsonaro também cresceu. Em dezembro, ele tinha 20,1%. Agora, tem 24,4%. Num possível cenário de segundo turno, de acordo com a pesquisa CNT, Lula vence todos os adversários. Lula venceria Bolsonaro com 53,2% das intenções de voto contra 35,3%. Lula oscilou para cima, mas dentro da margem de erro, enquanto Bolsonaro cresceu. Já Bolsonaro ficaria empatado tecnicamente com Ciro Gomes e também com Sérgio Moro, dentro da margem de erro, e venceria Dória. Bom, conosco nessa manhã de terça-feira, comentando as principais notícias do dia, Cristina Grêmio, Diogo Schelp e Ricardo Salles. Salles, que leitura você faz desses novos dados, dessa nova pesquisa? Bom, o que a gente tem visto, primeiro, as pesquisas, na minha opinião, não refletem necessariamente a realidade. Não porque haja tese de conspiração nem nada disso, mas simplesmente porque a metodologia que as pesquisas utilizam privilegiam a consulta em pessoas em regiões urbanas. E os grandes centros urbanos acabam concentrando mais gente de esquerda. De todo modo, ainda que sejam corretos os números, o que a gente vê já é uma aproximação dos números entre Bolsonaro e Lula e continua a terceira via com a sua insignificância numérica. A eleição está e continuará sendo polarizada entre Lula e Bolsonaro. O projeto de retrocesso do Brasil nas mãos de Lula, com toda a corrupção nele embarcada, e a visão de Bolsonaro, que traz princípios conservadores e uma visão liberal,
ainda que com todas as dificuldades inerentes a um período de pandemia, são esses dois modelos que estão sendo escrutinados nessas eleições de 2022. Diogo Schelp, claro que a campanha ainda não está na rua, esses números devem mudar. Que leitura que é possível fazer desses números que aparentemente não mudam muito dos últimos meses, né? É verdade, as pesquisas estão praticamente imobilizadas há diversos meses, com a terceira via estagnada, sem conseguir romper essa polarização entre Lula e Bolsonaro, e essa polarização se confirmando sempre com uma distância grande entre Lula e Bolsonaro, com Lula sempre à frente. Essa pesquisa mostra, sim, uma pequena mudança, né? Pode ser que isso se reflita numa tendência nos próximos meses, o que ainda está para ser confirmado. E essa pequena mudança é o seguinte: primeiro, Bolsonaro crescendo ali a pouco a mais da margem de erro, então é um dado positivo para o campo de Bolsonaro, e Moro sendo ultrapassado por Ciro Gomes ainda que dentro da margem de erro. Quer dizer, isso demonstra que Moro, ainda que quanto mais ele faça essa pré-campanha, mais ele apareça, ele não está conseguindo adquirir votos. E como boa parte dos votos tendem a ir para Bolsonaro, isso ajuda justamente a pré-candidatura de Bolsonaro. No campo petista, esses números foram vistos de duas formas. Primeiro, com um certo alívio, porque o Lula prefere mesmo disputar um segundo turno com o Jair Bolsonaro, prefere que se confirme essa polarização, eles consideram que ele teria mais chances de vencer as eleições. Mas segundo, também acende um alerta porque demonstra que aquele plano inicial de vencer as eleições em primeiro turno se tornam mais difíceis. Esse crescimento, Cristina, de intenções de voto para o presidente mexe de qual forma na disputa? Olha, não sei se mexe nesse momento porque oficialmente ainda não há nem campanha no ar. A gente sabe que eles estão em pré-campanha, mas oficialmente o próprio presidente Bolsonaro, às vezes em algumas entrevistas, ainda diz: se eu for candidato, né, não está cravando que é candidato, embora todos saibamos que é sim e vai sair para a reeleição. Agora, considerando que não há erro em pesquisas, que isso é o retrato do momento e que é assim a situação, o desejo dos brasileiros nesse momento, tem muito chão para rolar. Então, a gente com certeza vai ver daqui para outubro muita mudança nesses números. O que está claro nesse momento e colocado, o Diogo e o Salles já deixaram aí bem explicado, é a polarização cada vez mais forte, a ineficiência, digamos assim, da terceira via para conseguir alavancar essa candidatura, seja de quem for, e aí colocando Sérgio Moro e todos que estão para trás dele ali na pesquisa. Impressiona demais o baixo desempenho do governador de São Paulo. A gente sabe o tanto que o governo de São Paulo gasta em publicidade, o tanto que o governo de São Paulo tentou puxar para si a história da vacina, embora as vacinas tenham todas sido compradas pelo governo federal, mas tentou dar uma de salvador da pátria, foi lá tirar fotinho com criança, com indígena, com mulher. Lançaram agora a candidatura daquela enfermeira que foi a primeira a se vacinar no país, que já tinha sido vacinada, né? Já era voluntária da pesquisa. Então é tudo uma farsa ali e não funcionou. Não está alavancando a candidatura. Por outro lado, aqueles que têm cargo eletivo no Senado e que apareceram, especialmente a Simone Tebet, que apareceu na CPI da Covid, porque esteve presente ali em vários momentos, e o próprio presidente do Senado, zero à esquerda, né? 0, alguma coisa. E é engraçado que às vezes a gente ainda ouve falar de disputa ali entre esses candidatos. Não, eu não vou ser vice, fulano que venha ser vice. Assim, um orgulho como se eles pudessem realmente trazer muitos votos, o que aparentemente não conseguem. Então, a outra coisa importante para dizer aqui, além de que muitas águas vão rolar, é que esse retrato do momento está eminentemente ligado à economia. Se a situação econômica do Brasil mudar e os números estão aí a favor do governo, com já alguma recuperação, apesar de a pandemia não ter terminado, pode ser que a percepção do brasileiro mude, porque quando a pessoa é indagada por um instituto de pesquisa, o que ela pensa? Eu estou pagando caro a minha conta de supermercado, o gás está caro, o combustível está caro, então, por enquanto, eu quero tentar outra opção. Ô Salles, fazendo mais uma rodada com os nossos comentaristas, eu pergunto em relação à terceira via. Talvez o único nome que ainda possa aparecer é o de Eduardo Leite, que está nessa negociação para o PSD. Ele tem algum componente de fortalecer essa terceira via ou não? Bom, com certeza Leite tem mais relevância do que Rodrigo Pacheco. Leite é governador do estado do Rio Grande do Sul, é uma pessoa que tem muita simpatia de diversos setores, uma boa pessoa, mas não sei o que Leite agrega em termos de proposta. As visões, por exemplo, liberais que Leite pode trazer já estão incorporadas
na proposta de Jair Bolsonaro. Todas as visões que eventualmente as pessoas gostem, não é meu caso, mas que gostem das visões progressistas de Leite, já estão incorporadas na campanha de Lula. Então, essa é um pouco o dilema da terceira via. Ele não traz propostas diferentes, não há nada de diferente que a terceira via venha trazendo, representado por qualquer um desses nomes que já não esteja ou colocado na campanha de Bolsonaro ou colocado na campanha de Lula. E, Diogo, a maioria dos brasileiros deve votar no primeiro turno no candidato que quer ou já diretamente em algum dos que mais tem chance, como se diz. E o que faz o brasileiro mudar o seu voto, fazer essa escolha? No que ele está de olho nesse momento? Com certeza, como foi dito, a questão econômica é a crucial. A gente vê uma diferença grande das preferências do eleitorado em termos de temas a serem abordados pelos pré-candidatos em relação ao que foi 2018. Em 2018, o tema da corrupção, por exemplo, foi muito forte. Esse ano, o tema da corrupção praticamente desapareceu ali em quarto, sexto lugar das prioridades dos eleitores. Então, o tema econômico é muito importante e isso tem permitido, por exemplo, ao pré-candidato Lula fechar os olhos para aquilo que foi o seu governo em relação justamente à questão ética. Então, a gente vê, por exemplo, o Lula falando sobre a Petrobras, dizendo que a Petrobras está sendo destruída com a política de preços, omitindo que ela foi destruída justamente nos governos petistas. Então, e justamente porque a preocupação do eleitorado agora é justamente, por exemplo, o aumento de preços, a inflação e não tanto a questão da corrupção. Isso pode ser também uma parte da explicação de por que o Sérgio Moro não consegue crescer nas pesquisas. Ele não é identificado como alguém com uma ideia, com um projeto que tenha a ver com a economia e mais com aquela questão da corrupção que agora já não é mais prioridade. E para fechar, Cristina, como é que seriam os embates entre Lula e Bolsonaro nos debates que a gente deve ter nesse ano, ao longo do ano? Estava ouvindo o Diogo aqui pensando exatamente isso, a hora que a campanha começar, porque aí a corrupção vai voltar e vai voltar forte, porque, obviamente, o comitê de campanha do presidente Bolsonaro já deve estar preparando todo o histórico do que foram os governos PT, da destruição do país, da destruição de estatais, do saque aos cofres públicos, do tanto de dinheiro do BNDES que vazou via ralo da corrupção para as ditaduras amigas, do que faltou aqui no Brasil, as obras que ficaram inacabadas e confrontando com o que foi feito nesse governo. Aí sim o brasileiro vai lembrar do peso da corrupção. Não se fala em corrupção hoje porque não há denúncias de corrupção no governo federal. Há sim o covidão nos estados, que eu desconfio que daqui para outubro ainda possa ter alguma reviravolta em termos policiais mesmo, em termos de investigação, inclusive prejudicar tentativas de reeleição de governadores nos estados. E isso, óbvio, que vai cair na conta dos partidos. A gente tem governadores do Nordeste, por exemplo, do PT, que estão sendo investigados por corrupção. E isso vai ser jogado nas costas do PT de Lula, porque o PT é de Lula e Lula é o PT. Então, isso vai surgir. Agora, obviamente, que se a questão econômica continuar, se o Brasil continuar com inflação alta, o brasileiro continuar pagando suas contas ali, sentindo na hora de ir no supermercado ou no posto de gasolina o peso disso, ele vai levar isso em consideração também. E aí fica aquela ilusão de que na época do Lula as coisas eram melhores. Primeiro, porque o brasileiro esquece. E segundo, porque ele não lembra que o Lula surfou, especialmente no primeiro governo, numa onda de boa economia mundial. E depois é que começou ele próprio a cavar o buraco em que o Brasil foi metido já muito nos governos Dilma.